Bem, sejamos honestos, a ideia de receber dividendos em dólar todos os meses parece bastante empolgante e parece uma mentira, mas eu vou te mostrar que é possível você receber dividendo em dólar todos os meses investindo em alguns ETFs específicos da Bolsa Americana. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, é apenas informativo para mostrar a vocês que é possível e mostrar alguns ETFs que pagam dividendos mensais em dólar. Bom, se você não sabe o que é ETF, eu já fiz vídeo aqui no canal explicando o que são ETFs, como investir em ETFs, como comprar ETFs que eu mais gosto, etc. Mas são basicamente fundos de investimento passivo. Investimento em ETFs tem diversas vantagens, por exemplo, diversificação, simplicidade, custos baixos, pouco tempo necessário para que você estude e invista no ETF. Existem também diversos tipos de ETF, ETFs acumulativos, ETFs distributivos, ou seja, ETFs que pagam dividendos para você, ETFs que não pagam dividendos e reinvestem dividendos no próprio ETF. Já falei aqui vídeo no canal também explicando como que os ETFs acumulativos podem ser uma boa estratégia para você pagar menos imposto. ETFs que pagam dividendos não necessariamente pagam dividendos todos os meses, mas o foco desse vídeo aqui é mostrar para vocês ETFs que pagam dividendos em dólar mensalmente, renda passiva no seu bolsinho mensalmente em dólar. Parece até mentira, mas é verdade. Afinal, receber dividendos pode ser uma excelente estratégia para suportar a volatilidade, como o mercado de renda variável. Às vezes um ativo pode estar valendo o dobro ou valendo metade do que você comprou. Essa dor que você tem quando você vê o seu ativo desvalorizar 40%, 30%, 50% pode ser um pouco compensado quando você vê que esse ativo está te rendendo mensalmente um provento, como se fosse uma casa alugada. Você não se importa com o valor atual da casa, você se importa que essa casa todo dia te gera o valor de um aluguel que o inquilino está te pagando. E aí, quanto maior a frequência desse dividendo, melhor ainda. Se for um dividendo mensal, essa sensação é ainda mais forte, essa boa sensação. Bom, encontrar ETFs que pagam dividendos mensalmente no site de pesquisa de ETF, por exemplo, o ETF.com, o ETFDB, o Seeking Alpha, não é tão difícil, o Just ETFs não é tão difícil. Então eu não quero simplesmente mostrar aqui ETFs que pagam dividendos mensalmente, eu quero mostrar ETFs que pagam dividendos mensalmente, mas ETFs interessantes, ETFs que investam em coisas diferentes um do outro, para que você tenha uma certa variação na sua escolha. E ETFs de certa maneira seguros e conhecidos, de boas gestoras. Bom, o primeiro ETF da minha lista que paga dividendo mensalmente é o ETF SPHD. Eu já fiz aqui um vídeo no canal explicando esse ETF com mais detalhes, então recomendo que você veja esse vídeo se você achar que esse ETF é interessante para você. Mas para resumir aqui, como eu falei no outro vídeo, ele é um ETF que segue o índice S&P 500 High Dividend Low Volatility. Ou seja, ele pega as empresas do SP 500 que mais pagam dividendos e que tem menor volatilidade. Ele tem um expense ratio de 0,30%, ou seja, anualmente do dinheiro investido que você tem lá nele, ele vai tirar 0,30% desse valor como taxa de administração. Ele investe em empresas americanas, já que são empresas do SP 500. A gestora que administra esse fundo é a Invesco, que é uma gestora muito grande, muito conhecida na Bolsa Americana, no mercado americano. A maior parte desse ETF é composto por empresas do setor de Real Estate, Utilities, Consumer Defensive e Consumer Cyclical. Essas aqui são as top 10 empresas que compõem esse ETF. Nos últimos anos, essa foi a performance do ETF SPHD. A gente consegue ver também que nos últimos 10 anos existe um bom crescimento do pagamento de dividendos em valor absoluto. O dividend yield desse ETF hoje gira em torno de aproximadamente 4%, mas já foi 7% lá em 2020. Provavelmente com a queda da bolsa na época da crise, com o valor do ETF, o valor da cota devia estar muito mais barato, mas ele deve ter continuado pagando aproximadamente a mesma quantidade de dividendos, então o dividend yield dele subiu. E a gente consegue ver também que ele é realmente um ETF que paga dividendos mensalmente, como você consegue ver aqui nesse gráfico.
O próximo ETF da lista é o ETF CID, que é um ETF bastante interessante porque ele tenta seguir um índice que busca empresas, ações fora dos Estados Unidos, mas de mercados desenvolvidos, que tenham faturamento positivo e high dividend yield alto. E o peso de cada ação nesse índice, ele é inversamente proporcional à volatilidade, ou seja, quanto menos volátil uma ação, mais peso ela vai ter no índice. E aí, os top 10 países que esse ETF tem investimentos é o Canadá, Japão, França, Austrália, Reino Unido, Itália, Alemanha, Hong Kong, China, Holanda e a Coreia do Sul, ou seja, não tem ações dos Estados Unidos. E essas aqui são as top 10 empresas que compõem esse ETF. A gestora desse ETF é a Victory Capital. O expense ratio do ETF é barato na média, um pouco mais caro que o SPHD, mas ainda assim nada demais, 0,45 de expense ratio ao ano, ou seja, de taxa administrativa. Esse é o retorno histórico desse ETF nos últimos anos. Nesse gráfico a gente consegue ver também o crescimento do pagamento de dividendos, a gente consegue ver que o crescimento não foi tão alto assim, ele é mais ou menos constante. O dividend yield dele é relativamente alto, hoje está em torno de aproximadamente 6%, mas já foi de 8% em algum momento do passado, em 2020. E a gente consegue ver também, de fato, que esse é um ETF que paga dividendos mensalmente. A gente vê que varia bastante o valor do dividendo que esse ETF paga em cada mês, não é tão homogêneo quanto o SPHD, mas ainda assim ele te paga dividendos mensalmente. E o que importa no fim das contas é qual é o dividend yield anual dele relativo ao crescimento que esse ETF tem. O próximo ETF da lista é o ETF DHS, ele segue o índice Wisdom 3 Equity Income Index. Ele tenta seguir esse índice que se expõe a empresas de large cap dos Estados Unidos, ou seja, empresas grandes e pagadoras de dividendos. O SPHD era parecido, mas tinha que ter volatilidade baixa e tinha que fazer parte do SP500. Esse ETF não necessariamente tem que fazer parte do SP500, apesar de que tem que ser empresas americanas e que tem um certo valor de mercado. O expense ratio dele é parecido com o do SPHD, 0,38%, mas o SPHD ainda continua sendo o mais barato. A gestora desse ETF é a Wisdom 3. O dividend yield desse ETF atualmente também gira em torno de 4%, mas já foi aproximadamente 6% no passado. Tem constância em pagamento de dividendos, assim como todos os outros, ele paga dividendo mensalmente. Então, a gente vê aqui que no mês de março desse ano pagou 54 centavos de dividendos, 14 centavos no mês de abril. É um ETF que tem crescimento na quantidade de dividendos pagos, ou seja, em 2022, no ano passado, ele pagou quase 3 dólares de dividendos. Já em 2013 ele pagou 1,76 dólares de dividendos, então teve um crescimento aí de quase 100% entre o primeiro ano e o último ano. Esse é o retorno histórico do ETF nos últimos anos, é um retorno histórico bastante ok para um ETF que paga bastante dividendos. Vocês podem perceber ao longo do vídeo aqui que ETFs que pagam muitos dividendos normalmente têm um crescimento não tão alto quanto outros ETFs, só que você tem que embutir no crescimento também um dividendo pago, porque se você pega o crescimento dele e o dividendo que você recebe e reinveste, tudo isso vira uma bola de neve só, e aí você consegue ter um crescimento muito maior do que esse do ETF propriamente dito, se você reinvestir o dividendo que ele está te pagando. A gente vê que ele está exposto 100% nos Estados Unidos e essas aqui são as 10 principais empresas que compõem esse ETF. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo mostrando a vocês 3 opções de ETFs internacionais que pagam dividendos em dólar todos os meses para que você consiga
ter uma boa renda passiva em moeda forte, que eu sempre defendo isso aqui no canal. Se esse foi um vídeo legal, informativo, bacana para vocês, eu peço por favor a sua inscrição, o seu like. O tanto de trabalho que eu tenho para produzir um vídeo como esse é nada comparado ao trabalho que vocês podem ter para me ver feliz. É apenas o like e a inscrição, isso ajuda muito o meu trabalho por aqui, ficarei muito grato. Obrigado se você viu o vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. O YouTube vai te notificar se você for inscrito no canal e estiver lá apertado na sinetinha dos Balangandã. Se você não gostou do vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!